galera, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do Paulo Brax, né? Por dentro do Galo, onde ele abre mais o departamento de futebol do Atlético. Ele chamou alguns jornalistas que estiveram presentes e falaram um pouquinho sobre isso. Como vai ter janela de transferência, a base, a estrutura do clube, contratações na janela, como é que o Atlético está pensando, como funcionam alguns departamentos. E eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo que me ajuda demais, demorou? Tamo junto. Então, o Paulo Brax, eu até vi o Frossá falando, trouxe algumas informações dessa reunião e das perguntas que foram feitas, e eu vou trazer alguns melhores momentos, vamos botar assim, as melhores, na minha visão, as melhores direções para cada assunto. Primeiro assunto, eu vou falar da janela de transferência do Galo. Ele foi perguntado sobre como que o Atlético vai agir nessa janela, e ele deixou claro que ele tem um orçamento e ele vai seguir à risca esse orçamento, ou seja, o orçamento é muito mais enxuto, o Atlético não vai fazer grandes loucuras e o Atlético vai seguir sim esse orçamento. Foi perguntado a ele se teria dinheiro ou é só jogador emprestado ao final de contrato, que é muito importante de saber. E a resposta foi que sim, tem um orçamento, que provavelmente é um orçamento curto, mas tem um orçamento que faz sentido sim. Falou que o Atlético está negociando com um jogador, ou que pode trazer um jogador que não é das posições carentes, que no caso, o Atlético quer um meio armador, um volante é a principal prioridade, que eles vão contratar um volante, um meio armador e um zagueiro. Essas são as prioridades do Atlético, mas parece que o Atlético está negociando com um jogador que não está sobre essas visões de prioridade, que no caso é um ponta, que é o Biel, que o Frossard acha que é o Biel, o Claudio Rezende também acha que é o Biel, que é um jogador que o Atlético pode trazer por conta de oportunidade de mercado e pode ajudar demais ao clube. Gosto muito dessa contratação, acho que faz sentido mesmo. Perguntado sobre o volante, ele descreveu que hoje eles definem o Atlético lá três categorias, né? Jogador tipo um destaque, barra líder do elenco, jogador para compor o elenco e jogador jovem aposta, né? E ele descartou que o volante que vem é um jogador para compor o elenco. Ou ele chega como status de liderança, que são 10, ele nunca trabalhou com jogadores tão... um time com tantos líderes e grandes jogadores assim, que no caso ele falou que é o Atlético, o Everson, Arana, Júnior Alonso, Lianco, Alan Franco, Scarpa, Hulk, Rony, Dudu e Júnior Santos. Esses 10 são os jogadores líderes barra destaque, barra experientes, líderes do elenco, né? Ele falou que nunca trabalhou com um time tanto cheio de jogadores assim. E aí tem os que compõem o elenco no meio e os que estão jovens promissores, como o Ivan Romão, outros jogadores. Então ele falou que o volante que vai vir ou vai ser um jovem promissor ou vai ser mais uma parada para liderança, ou seja, chega para jogar. Ele deu o exemplo que o Vitor Hugo é o jogador que chega para compor o elenco, né? Como foi o caso. Então, expectativa alta para esse volante aí, pra gente ver quem que o Atlético vai trazer. Ele foi desmembrando os departamentos, ele tem 218 funcionários, ele falou, né, Paulo Brax, que respondem a ele. Aí ele falou sobre o funcionamento, por exemplo, do SIGA, que ele achava que era um centro de inteligência, mas também é um centro de informação, e ele quer trazer para o centro de inteligência. O Rodrigo Weber saiu do SIGA, não é mais... Isso, o Atlético vai trazer um novo nome. Por enquanto era ele que estava nessa cadeira, né? Foi o que ele disse na reunião, pelo que o Frossá disse. Disse que mais que ele trouxe? Então, sobre a estrutura do Atlético. Ele falou que o Atlético hoje é top 3 CT estádio, né? O conjunção CT estádio no Brasil. Porém, o CT do Atlético é top 8, 10 do Brasil, e para mim ele está corretíssimo. Corretíssimo, ele tem total razão sobre isso, porque o CT precisa de melhorias de estrutura. Ele falou que inclusive já está tendo uma pequena melhoria agora, mas o CT precisa ter melhorias de estrutura e isso é importantíssimo para eles, né? Para eles conseguirem, como é que a gente pode dizer, trabalhar melhor e ter uma melhor qualidade na estrutura do Atlético. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também que ele falou disso é que o Atlético hoje ele não tá, ele dividiu em 3 cenários, né, de folha salarial. Vamos falar um pouco de folha salarial. Tem o bloco dos 4 primeiros, o bloco segundo e o bloco terceiro. O bloco dos 4 primeiros são Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Corinthians. E pelo que o Frossá falou, o vídeo do Frossá também é muito bom, eu também recomendo que vocês assistem. Desses aqui, mais ou menos gira em torno de 400 a 500 milhões a folha salarial. O Atlético gira 450 a 550 milhões de reais, um negócio assim. E ele falou que o Palmeiras e o Flamengo, eles têm condições de bancar e manter essa folha, porque são times estruturados. Porém, o Botafogo
Ele falou que é um grande incógnito e alguns especialistas já vêm dizendo que é um incógnito. O Botafogo nem postou balanço, olha o que aconteceu agora com o Leão do Texas, então tá uma confusão lá. Tem também o Corinthians, que também tem potencial, mas não é organizado para isso. E tem o bloco que tem Atlético, Bahia, Cruzeiro, ou de jogadores que, se não me engano, é de 350 a 450 milhões, 350 a 300 a 400 milhões de reais, mais ou menos, de folha salarial, e o Atlético está nesse bloco, e ele falou que o objetivo dele é fazer o Atlético ser o melhor desse bloco, em relação a trazer contratações que darem certo, e manter mais ou menos essa folha salarial, e tem os outros que é de 250 a 300 milhões, um negócio assim, ou 150 a 300 milhões de reais investido em folha salarial, que aí entra Fortaleza, Bragantino, outros clubes. Internacional, Atlético, todo mundo mais ou menos na mesma. Ele falou sobre isso, que ele quer ser um dos melhores destaques desse grupo, e mesmo se for para o ano passado, essa folha não cairia para o terceiro bloco, porque ele acha que seria um problemaço, e ele acha que, não, se fosse cair, ia cair um pouquinho dentro do segundo bloco, mas está entre as principais desse segundo bloco. E ele falou que você fazendo um bom trabalho, captando bem jogador, trazendo um conjunto bom, você pode ser um dos melhores desse bloco e brigar com os times do primeiro bloco. Então, de investimento. Foi bem interessante, bem legal o jeito que ele analisou. Falou da base, perguntaram para ele sobre o Sub-20, que tá muito ruim, brigando para não cair. Ele falou que o Atlético, nessa geração, não é uma geração que brilha os olhos deles, né? É uma geração basicamente fraca, mas ele falou que não quer dizer que não vai surgir nenhum jogador, mas o conjunto, a geração, ela não é boa, que a forte geração do Atlético é o Sub-17, né? Que o Mosquito renovou, que é o Wesley Mosquito, um dos destaques, citou alguns jogadores lá, Dylan também, o meio-campista, o Veneno, o atacante Cauã, o zagueiro Vitão, trouxe alguns nomes que ele imagina que vão trazer frutos tanto financeiramente como para participar do grupo do Atlético. Ele acha que esses jogadores têm bom potencial e deixou claro, até brincou, o Frossá falou com o gerente da base, né, que veio do Flamengo, que a gente já trouxe vídeo falando dele aqui, que jogadores como o Ivan, como o João Marcelo, acho que era Ivan Romano, se não me engano, esses jogadores que o Atlético não precisa ir comprar, esses jogadores têm que vir na base. Né, deu uma cobrada brincando com ele, não pode a gente ter que ir lá comprar um jogador que vem até para compor o elenco, a gente não sabe como é que vai ser. Né? Mas muito interessante isso. Falou também sobre a questão do Fred, que o Atlético procurou o Fred e o Fred quer cumprir um contrato. Ele disse que a maneira dele trabalhar no SIGA, no Centro de Informação lá de Inteligência, é o seguinte, que eles pesquisam mais de 40 ligas durante o ano todo, até a segunda divisão argentina eles estão vendo, e eles acompanham as etapas do funis para esses jogadores que eles estão interessados, que eles precisam pro elenco, e ele vai pegando jogadores etapa a etapa, ele vai vendo, porque ele gosta às vezes de ter uma relação ou ter uma ligação com os jogadores. Por exemplo, ele falou que está negociando com um jogador que não vai vir nessa janela, mas pode vir na próxima ou na outra pro Atlético. Então ele mostrou que ele gosta de acompanhar essas etapas do funil e vir ligando a ano, que é uma coisa que o Rodrigo Caetano fazia muito. Falou que tem muitos dirigentes que ele conhece que pegam só a final da etapa, tomada de decisão, contratar ou não, já deixa a amostra, né? E ele falou que lá não é assim, falou que agora a mudança da sede de Lourdes para a Arena MRV é muito mais linear, todo mundo muito mais perto ali, né? É muito mais horizontal, a parada, óbvio, tem os cargos de chefia, mas não tem uma sala do chefe que tem que ir, é tudo meio horizontal, assim, tudo aberto, um do lado do outro, isso facilita muito a comunicação, melhora muito a situação do jeito que para comunicar, para falar. Falou da estrutura, que mais? Deixa eu lembrar o que mais que eu vi que o França falou, que eu não tava eu vi alguns vídeos sobre, eu não tava. Falou desse do Biel, de contratações, falou que pode sair, mas todas as entradas e saídas vão ser iguais, se sair 2 vai entrar 2, ou pode entrar 2 e não sair ninguém, né? Ele deixou bem claro que o elenco não vai diminuir, não vai ser enxuto. Deixou claro o erro de liberar o Otávio e não trazer ninguém, que é considerado um erro entre os donos também, entre a galera que tomou decisão na época. Eles achavam que ia dar conta porque tinha outros jogadores, mas não deu conta. O elenco sentiu muito essa falta. Falou alguns de erros e desacertos. Não falou de dívida, né? Porque não cabe a ele. Falou a relação torcedor e o Galo. E o Frossá falou que perguntou sobre o Atlético reconquistar isso. E ele falou um pouco sobre isso. E o Frossá até disse que acho que é um problema, porque é uma questão de pertencimento que faz muito sentido pro Atlético. E o atleticano tem que se sentir mais representado nessa parada. Entrou muito nesse assunto, que é um assunto muito delicado, né? E é até difícil de falar sobre. Mas foi pra mim, assim, pelo que eu entendi, foi uma conversa muito franca, muito aberta. Ele trouxe vários pontos legais, abriu várias maneiras, várias portas pro Atlético que a gente não sabia, como funcionava, o jeito de contratação, o jeito que tá pensando. Então, parece que tá muito bem alinhado e muito bem conversado. E o Paulo Brax é atleticano, então ele tem essa
essa arquibancada, né, essa veia de arquibancada, ele sabe qual que é o feeling em relação à torcida, e eu acho isso muito importante. Então foi uma entrevista, eu acho que até uma boa entrevista, não foi uma entrevista ruim não, foi uma entrevista boa do Paulo Brax, e isso é muito importante, pra gente deixar claro. Tá bom? Essas foram as informações, vou trazer mais informações assim que sair, mais coisas, e a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o que vocês acharam de tudo. Segue nós, hype esse vídeo, tamo junto, é nóis.